Ela ouve e conversa com espíritos, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ela não cuida da própria fisiologia, da conexão corpo e mente. Essa é uma série de 8 vídeos que começou no Domingão da Intuição. Na verdade, começou no Sabadão, no Nhoque da Riqueza e Abundância, mas se você assistiu o Domingão da Intuição, você vai entender. Eu sempre fui tratada como a ovelha negra da família. Por quê? O pai dela era alcoólatra. Eu cresci acreditando que eu tinha o obsessor do meu pai em mim. Por quê? Porque eu tenho parentes na minha família que são espíritas. E essa foi a história que contaram ali pra minha mãe, que circulou na família. Inclusive conheci uma menina que a irmã dela estava em depressão. Ela falou, é porque é muito pesado. Ela deve estar cheia de obsessores. Nossa, quando ela falou isso, gente, eu contorci. Eu falei, gente, da onde que tiraram isso? Eu vou ter que provar que depressão não é obsessor, porque nem existe obsessor. Na verdade verdadeira, quem tem que provar que obsessores existem são eles que inventaram essa historinha para boi dormir, porque não tem comprovação científica nenhuma. Allan Kardec, que criou o espiritismo, inventou, imaginou um homem do Ocidente. Gente, é muito recente. Século XIX. O patriarcado, o sistema estava no auge da manipulação. Se a gente for comparar essa criação, essa imaginação de espiritismo com sabedorias ancestrais, como budismo, hinduísmo, ayurveda, medicina tradicional chinesa, esses sim são exemplos de sabedorias espirituais reais, que estão há milênios guiando a humanidade. Perto deles, o espiritismo não é nada, porque assim como criaram outros meios de manipulação, como a psicanálise, que foi criada no mesmo século, lá na França também. Tudo isca do mesmo pote. Na psicanálise, segundo Freud, as mulheres eram histéricas. Por quê? É uma forma de dominação. Eu fiz uma pesquisa básica aqui no Google, coloquei da onde surgiu a ideia de obsessores. Lá no Nhoque da Riqueza e Abundância, eu te contei da minha história. Eu tive 20 anos de experiência com a depressão. E no decorrer desse tempo, apareceram várias pessoas que falaram que a minha depressão eram obsessores. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, a minha inteligência intuitiva não me dizia que era aquilo. Em várias religiões, antes mesmo do espiritismo, tinha essa ideia de possessões demoníacas. Mas a gente sabe que o verdadeiro demônio, o verdadeiro diabo, é o homem cego pelo próprio ego, que destrói a natureza, que causa guerras, que está sempre em busca da materialidade. O diabo não está morto, ele está vivo, destruindo o que a gente tem de mais sagrado. E aí criaram essa história de obsessores de espíritos de baixa frequência que ficam presos na materialidade. Mas eu vou te provar, no decorrer dessa série, que isso não condiz com a nossa realidade divina. Kardec define a obsessão como a ação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. Em suas pesquisas, vamos parar aqui e vamos ver onde Allan Kardec fazia pesquisa. Porque um dos motivos pelos quais o espiritismo deu certo aqui no Brasil foi porque dizem que tem uma metodologia científica que relata os eventos dos espíritos. Mas, particularmente, eu não encontrei nenhum embasamento científico, de fato, da doutrina espírita. Allan Kardec realizava suas pesquisas principalmente em Paris, França, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Segura essa informação.
França, século XIX. Até o final dessa sequência, você vai entender por que a gente precisa levantar suspeitas de que o espiritismo é tão manipulado como qualquer outra religião. Então, ele basicamente conduzia os estudos em sessões mediúnicas organizadas nesse local e na casa dele. E aí ele recebia outros pesquisadores para analisar os fenômenos das mesas girantes. Eu não vou nem comentar nada sobre isso, eu acho que minha expressão facial já faz o próprio comentário. Agora, um fato muito curioso é que nessa mesma época, Jung estava trazendo a visão dele sobre a alma, sobre a espiritualidade. A alma existe, ela é orgânica, é natural. Já espíritos, como foi criado no espiritismo, ao meu ver, foi uma tática para encobrir as descobertas de Jung, que foi uma pessoa que poderia revolucionar a conexão espiritual, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, a sabedoria dele foi jogada para escanteio pela psicanálise e pelo espiritismo. Fica aí, só essa informação para a gente pensar. Kardec adotou um método baseado na observação, comparação e análise lógica. O que ele fazia é muito longe de ser ciência, de ser pesquisa de verdade. Médium todo mundo é, porque o que é a mediunidade? É a sua capacidade de se relacionar, identificar e confiar com atenção na sua intuição. O que o espiritismo fez foi como qualquer outra religião, tentou abafar a nossa intuição. Eu li os livros de Kardec e o gostinho é de manipulação. Ciência de verdade, quem faz é o meu professor de neurociências, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, especialista em glândula pineal, explica a nossa fisiologia, a conexão do nosso corpo com a natureza. Ciência de verdade, eu faço. Eu explico como a lua, como o sol influencia no seu corpo. Eu te ensino a se nutrir de acordo com a sua natureza. Isso é ciência. Você sabe que a sua glândula pineal é o seu órgão que recebe mais irrigação sanguínea? E você sabe o que isso significa? Pois é, eu te explico a neurofisiologia da intuição. Intuição não é místico, não é papinho de mulher. Intuição é ciência pura. E eu te ensino isso no método de autoterapia intuitiva, com embasamento científico de verdade. A gente usa neurociência, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, auto-hipnose e outros métodos científicos validados e comprovados. Aqui você tem teoria e prática para acessar a sua alma, o espírito, a fonte, Deus, a espiritualidade de verdade, através da sua intuição. Inclusive, esse aqui é um mudra da nossa família intuitiva, é um coraçãozinho, ó. Se você abrir aqui, você vai ver um coraçãozinho direitinho. Continuando, no Brasil, a doutrina espírita kardecista encontrou um solo fértil, sobretudo ao longo do século XX, IBGE. Em 2010, o espiritismo foi considerado a terceira religião com mais adeptos no país, depois do catolicismo e dos evangélicos, e também dos que declaram não participar de religião nenhuma. Século XXI, vamos acabar com essa palhaçada. Até comentei no Nhoque da Riqueza e Abundância que o Brasil é o lixo dos Estados Unidos. E o espiritismo, assim como a psicanálise, foi criada na França. Caso você não saiba, eu me formei em Relações Internacionais, então eu estou bem por dentro. Os Estados Unidos e a França
são, ó, isca do mesmo pote. Eles são parceiros da mesma aliança. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. França e Estados Unidos sempre mexeram os pauzinhos juntos. E eles viram aqui no Brasil o lugar perfeito para disseminar essa sementinha do mal, que não agrega em nada para a humanidade. Eles querem, ó, lucrar. Foi isso que disse um professor da universidade. Deu certo por aqui porque o espiritismo no Brasil desenvolveu mais o seu lado espiritual, religioso, por conta das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, uma propensão a crenças em espíritos, em entidades e seres que interferem cotidianamente na realidade, produzindo infortúnios, desgraças ou curas e bem-estar na população. Culturas indígenas e afrodescendentes acreditavam em espíritos, deuses. Na verdade, eles davam o nome de espíritos para fenômenos da natureza, da nossa natureza. Eles acreditavam na manifestação do espírito, não em espíritos de gente que já morreu e não tá aqui mais, entendeu? Eu vou te contar aqui agora um bate-papo que eu tive com um índio nativo. A gente entrou nessa conversa sobre espíritos e aí ele falou: Virgínia, o que acontece é que quando eu fico com raiva, parece que entra alguma coisa em mim, um demônio. Eu fico com raiva, eu não enxergo nada. Eu sou capaz de matar uma pessoa. E aí eu olhei para a cara dele, eu vi uma pessoa que não tem maturidade emocional, que não tem educação emocional. As culturas indígenas e afrodescendentes, antigamente, não tinham conhecimento sobre neurociência. A gente sabe que quando a gente fica com raiva, o sangue ferve, ativa áreas do cérebro de sobrevivência e a gente realmente entra numa cegueira. A gente fica incapaz de pensar, de decidir as melhores coisas. Por quê? Porque a gente reage, a gente entra no modo sobrevivência. O nosso cérebro veio evoluindo e a gente pode trabalhar para evoluí-lo ainda mais. Uma pessoa que tem inteligência emocional e fica com raiva, ela consegue respirar fundo, ela usa práticas do método intuitivo para lidar ali daquela situação da melhor forma. Eu inclusive expliquei isso para ele, mas ele não estava pronto para subir o nível de consciência, pelo contrário. Ele prefere ficar nessa crença porque é muito mais confortável pôr a culpa num espírito, numa coisa de fora, do que trabalhar os seus recursos internos e evoluir. Quantas pessoas que não preferem continuar vivendo assim, não é mesmo? Obsessores, espíritos que ficam presos aqui na matéria procurando bebida, álcool, drogas. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, saiba que os espíritos baixos estão dentro de você. Você fica viciada porque você não tem autocontrole, autoconhecimento da sua fisiologia. Você não tem preparo corporal, emocional e mental para curtir uma onda e ficar de boa. Quando você usa uma substância química, toma álcool ou mesmo um natural alucinógeno, ocorrem várias mudanças na sua química, no seu corpo, no seu estado mental, muda as suas ondas mentais, o seu nível de consciência altera e você provavelmente encontra um prazer que você não encontra no dia a dia quando você está normal. E aí você tem um mecanismo interno, claro que tem várias substâncias que mexem com os nossos níveis de dopamina, e aí o nosso corpo entra nesse estado de querer sempre buscar mais dopamina, de querer buscar mais prazer. E se você não tem o mínimo de conhecimento sobre a sua fisiologia, sobre como que você funciona, sobre
o que cada substância vai gerar ali no seu corpo, a chance de você ficar viciada e querer sempre mais e não conseguir parar é muito grande. Mas quando você tem recursos internos para usar uma ayahuasca, fumar um beck, de vez em quando e com sabedoria, pode ter certeza que você não vai cair numa armadilha da mente que fica sempre querendo mais para se sentir contente. E não, o vício não é espíritos, não é desencarnados que já morreram e ficam aqui na matéria procurando alimentar um vício, tá bom? E no caso do álcool, eu acredito fortemente que é um patógeno, uma bactéria, um fungo, um verme, um parasita de estimação que está dentro do nosso organismo que fica pedindo mais álcool. Igual muita gente tem a cândida em desequilíbrio que fica pedindo doces. É por isso que eu acho complicado esse tanto de pseudo-neurocientista que lê coisa no Google, decora um monte de nome, vem aqui na internet, vomita um monte de nome técnico, mas não desenvolve nenhuma pesquisa realmente eficiente que vai ajudar a gente a entender melhor a nossa mente. Agora um detalhe muito importante. Esse é um vídeo que eu gravei aqui pro YouTube, mas que eu aproveitei para fazer uma série lá no Instagram. E eu recomendo fortemente que você me siga no Instagram e se inscreve aqui no canal da Cultura Intuitiva, curte esse vídeo, ativa as notificações, porque aqui tem bastante conteúdo para expandir a sua consciência. E falando em consciência, eu não acredito em espíritos do jeito que o espiritismo prega. Eu acredito na consciência, acredito na espiritualidade, que é orgânica, que é natural, está na nossa natureza. Nós somos conectados com o universo. Nós não estamos nem acima, nem abaixo da natureza. Nós somos a natureza. Ou seja, quando a gente respira ar puro, se nutre do que vem da terra, a gente fica mais próximo da espiritualidade. E o que a doutrina espírita e as religiões fazem é nos separar da nossa natureza. Eles nos enfiam dentro de prédios para rezar não sei quantos Pai Nosso, tomar passe, para assim, na nossa mente, a gente acreditar inconscientemente de que estamos livres da destruição. Eles plantam sementes do mal através de dominação mental. Enquanto você está aí cuidando dos pecados, dos espíritos, das suas posses, eles estão destruindo a natureza. A gente devia estar cuidando da natureza, porque é ela que vai nos oferecer conexão real com o plano espiritual. A gente devia estar cuidando da nossa fisiologia. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver natureza. Só existe saúde emocional, corporal e mental se existe um cuidado natural com o nosso corpo e com a nossa natureza. Assiste esse vídeo de novo com o coração. Escute a sua intuição, tá bom? Beijão no coração.